Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para fazermos mais algumas reflexões que fazem bem, né? A nossa saúde mental, principalmente. Bem, o nosso assunto de agora, nós vamos falar sobre perdão, falarmos sobre a separação, né? Do joio do trigo, o fim dos tempos, o arrebatamento, um pouco de cada coisa, ok? Para que a gente venha refletir e pensarmos por nós mesmos, né, através daquilo que recebemos de informações de diversos meios de comunicação, né, seja pela mídia, seja por livros e etc. e tal. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. E aqueles que já nos conhecem, sabem que nós sempre falamos, nossos assuntos aqui são voltados para a visão da doutrina espírita, kardecista, ok? Temos que falar que somos kardecistas porque, infelizmente, muitos que são espiritualistas, principalmente da linha que vem da África, né? O candomblé, umbanda, quimbanda e por aí vai, se denominam, na atualidade, como espíritas, ok? E para definir bem isso, eu vou explicar para vocês uma diferença muito simples e fácil de se compreender. Os espíritas da linha de Allan Kardec estudam e acreditam na reencarnação. As outras religiões que se dizem espíritas não estudam a reencarnação, nem tampouco acreditam, ok? É uma coisa pessoal de cada um, não estou generalizando, ok? Porque tem muitos católicos que se dizem católicos e que acreditam na reencarnação. Então não é geral isso que eu acabei de falar para vocês. Mas sim, nas doutrinas que tem a descendência da África, eles nunca estudaram a reencarnação. Pode ser que atualmente alguns estudem, claro, estejam querendo conhecer, né, um pouco mais sobre as leis, né, sobre o que ocorre na reencarnação e como isso se opera e como isso ocorre. Mas não é, vamos botar assim, um dogma, por assim dizer, dessas religiões. Está bem claro isso, né? Então, por isso que eu gosto de deixar bem claro as coisas para que possamos nos entendermos melhor, ok? Sabemos, vocês principalmente saberem a minha linha de raciocínio qual é essa, ok? Então, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre o perdão, né? O que se trata o perdão? Quando Jesus fala perdoar, não somente 7 vezes, mas perdoar 70 vezes 7. Perdoar até os vossos inimigos. Então, o que é o perdão? Né? O perdoar, segundo a doutrina espírita, segundo alguns espíritos nos trouxeram a informação, que é o seguinte: não é você trazer, né, aquela pessoa que te causou algum mal para dentro da sua casa, tratá-la da mesma forma que trata um amigo. Isso foi o que os espíritos nos disseram. Mas, porque não é tratar o inimigo dessa forma, mas não desejar mal a ele, desejar felicidade para ele, desejar que ele seja uma pessoa de sucesso, que ele alcance as conquistas deles, né? E etc e tal. Isso é perdoar na visão da doutrina espírita. Na minha visão, eu acho que não vejo problema nenhum em trazer, né, aquele que nos causou algum mal para dentro da sua casa, ok? Perdoar nesse sentido, eu não vejo mal algum. Você pode sim perdoar uma pessoa e tratá-la, né, bacana, como trata o seu amigo dentro da sua casa, se você perdoar de coração. Então eu não concordo muito com essa informação que está no Evangelho
segundo o Espiritismo. Ok? Eu acho que sim. Agora, existem casos e casos. Existe certo tipo de perdão, né? Que alguns de nós damos com facilidade. Mas tem outras coisas que nós nem sequer perdoamos. Ok? Mas devemos sempre perdoar. Por que devemos perdoar? Sempre, de alguma forma. Porque precisamos também de sermos perdoados pelos nossos erros. Não existe ninguém perfeito aqui na Terra. Ok? O único ser perfeito que passou por aqui foi Jesus Cristo, que veio aqui nos ensinar o melhor caminho possível para seguirmos em frente. Tirando Jesus Cristo, ninguém mais é perfeito. Ok? Então, gente, se Jesus nos aconselhou a perdoar 70 vezes 7, isso diariamente, hein? Não é durante a nossa vida toda, não. Isso diariamente. Então, ele nos deu a entender que devemos perdoar infinitamente. Não é verdade? Então, pensem vocês, né? Vamos pensar sobre isso. Se nós que somos seres imperfeitos, temos, né? Não é uma obrigação, mas como um conselho de perdoarmos 70 vezes 7, dando a entender que é infinitamente, imagina como Deus irá nos perdoar dos nossos erros. Será que Deus vai perdoar um filho seu menos vezes do que nós temos que perdoar os nossos irmãos? Fica uma questão. Porque as religiões, até mesmo a doutrina espírita, tem alguns espíritos que falam, né, dentro dessas obras básicas da doutrina, fala que Deus vai castigar se o fulano fizer isso ou aquilo, né? Ué, peraí, então tem uma contradição aí. Se nós temos que perdoar infinitamente, Deus não vai nos perdoar? Ok? Então, gente, vamos questionar isso. Eu acho, na minha visão humilde, claro, eu acho que Deus nos perdoa infinitamente, muito mais do que possamos imaginar. Então não devemos ficar acreditando que existe qualquer tipo de pecado que Deus não irá nos perdoar. Aqueles 10 mandamentos que Moisés nos trouxe, né? Então, se você cometeu um daqueles erros, você não será perdoado? É isso que dá a entender as religiões, ok? Mas Jesus, quando nos falou perdoar, quando perguntaram a ele quantas vezes deveria perdoar o próximo, acho que foi Pedro que perguntou a Jesus. Quando Jesus fala que perdoar não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7, Jesus não estipulou qual o tipo do erro que devemos perdoar. Se ele tivesse alguma revelação a esse respeito, alguma nota a esse respeito, ele falaria: perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas não perdoar se fizer isso ou aquilo. Aí ele estaria condenando o homem a não cometer determinado tipo de erro, porque determinado tipo de erro não teria perdão. Ok? Mas Jesus não falou dessa forma. Muito pelo contrário. Então assim eu vejo Deus. Ok? Essa é uma questão. Então não acreditem que vocês sairão dessa vida pelos erros que cometeram, porque eu também cometi, todos nós cometemos, seremos castigados por Deus ou por quem quer que seja. Ok? Nós sim iremos passar por certa dificuldade por causa da nossa evolução espiritual, que ainda é pequena. Não por outro motivo. Ok? Porque a gente não sabe ainda lidar com essa transição da morte do corpo físico. Estamos aprendendo. Por isso temos receio e medo do que irá nos acontecer. E para piorar ainda, vem a religião nos amedrontar mais ainda sobre esse processo, que é uma coisa muito natural. As religiões pintaram, a Igreja Católica e tantas outras, pintaram um céu e um inferno. A Igreja Católica pintou o purgatório, um local que os espíritos que não fizeram nem muito mal nem muito bem, ficarão aguardando o juízo final. Certo? No dia que Deus achar que deve julgar, vai julgar. Então, a Igreja Católica pintou esses 3 ambientes: inferno, o céu, paraíso, né, que é o céu, ou o purgatório.
E as outras religiões pintaram somente o inferno, que vai ser condenado quem cometer seus erros e não se arrepender, ou vai para o céu aqueles que praticaram bem e se arrependeram. Ok? Isso é o que as religiões falam. Na religião espírita não fala nem do céu, nem fala do inferno. Fala do umbral. Umbral é um ambiente desagradável, onde todos aqueles que estão aqui na Terra, quando desencarnam, irão passar um determinado tempo. Quanto maior for a maldade do ser aqui encarnado, quanto mais mal praticou, mais tempo vai passar nesse ambiente umbralino, nesse umbral, até que ele reconheça todos os seus erros. Ora, se ele cometeu muitos erros, é claro que ele vai ficar muito tempo para reconhecer a todos erros que ele cometeu. Se você cometeu só um erro, só um, você vai ficar lá até que tu reconheça teu um erro. E isso é o que a doutrina espírita nos diz, nos fala, nos informa. Porém, eu tenho uma visão pessoal e bem diferente. Ok? Bem diferente não. Um pouco diferente. Por quê? Porque essa revelação, ou isso que a doutrina nos fala, parece que, se bem que a doutrina é bem clara nesse aspecto, e fala que todos passarão pelo umbral, por esse ambiente desagradável, um pouco de tempo ou muito tempo. Esse ambiente pode ser muito desagradável ou pouco desagradável, mas sempre desagradável. Então, a maioria da população terrena, a maioria, segundo a doutrina espírita, e nós podemos observar isso ao nosso redor, a maioria não comete, não vem para cá sem cometer erro. A maioria. Segundo a doutrina espírita, apenas 10% dos seres humanos encarnados, dos espíritos encarnados, né? Ser humano encarnado é ótimo. 10% dos espíritos encarnados, ou seja, de seres humanos, cumprem com a sua missão e não causam mal a ninguém. 10%. Os outros 90% cometem seus erros. Então, a maioria vai passar pelo umbral. Ok? Somente 10% não. Eu me recuso a ver as coisas dessa forma, porque quem não comete erro aqui? Sabe? Eu acho que o único que não cometeu erro foi Jesus Cristo. Eu não acredito que nem 10% se salve, né? Eu não acredito que 10% da população não cometa erro. Pode ser um erro pequeno ou outro, mas vai cometer erro sim. Porque se ele já não cometesse qualquer tipo de erro, ele não ia nascer aqui. A não ser como missão, como foi de Jesus. Ok? Agora, todos nós temos missões. Não vamos esquecer disso. Só que as nossas missões não são as mesmas de Jesus. Jesus nasceu aqui porque ele quis, escolheu, aceitou. Aceitou não, porque ele pediu para nascer. Ele não tinha necessidade alguma de nascer aqui na Terra. Ele veio por opção, por escolha dele. Nós não viemos aqui, não estamos reencarnados por opção, mas por necessidade. Bem diferente. Mas trazemos, por necessidade, determinadas missões para evoluirmos, principalmente para aprender e para ensinar. Sendo assim, se nós estamos aqui para aprender, qual aluno não erra? Me expliquem, me digam. Não é verdade? Então esse é um ponto. Então eu acho, na minha opinião, todos nós, a maioria, ou quase todos, vão passar por essa dificuldade. Agora, tem pessoas que são mais duras, que são mais enérgicas, por assim dizer, são mais rebeldes, não perdoam besteira, uma coisa à toa, às vezes uma ofensa tão besta, uma coisa tão pequena, porque está num grau diferente. Eu hoje mesmo presenciei uma situação desagradável, que eu vou dividir aqui com vocês. No ônibus, uma menina, uma moça, devia ter seus 16 anos, 17 anos, estava com umas 3 amigas, o ônibus muito cheio, lotado, todo mundo em pé, o ônibus tudo fechado porque estava chovendo, tudo abafado, a garota começou a passar mal, e ela em pé ali passando mal,
E eu olhei as colegas dela, preocupada com ela, que ela estava quase desmaiando, ela estava em pé. As pessoas sentadas, ninguém teve a coragem de se levantar para dar o lugar para a menina sentar. A garota estava quase desmaiando. E eu fiquei chocado com aquela situação. E naquele momento, infelizmente, eu me revoltei. E falei bem alto, gritei de novo. Será que não tem uma pessoa que não levante a bunda para essa menina sentar? Eu falei, bunda mesmo para ofender, para mexer com as pessoas. Ninguém me respondeu, ficou todo mundo calado. E eu repeti umas 2 ou 3 vezes, até que uma pessoa lá se levantou para a menina sentar. E ela se sentou próximo à janela, abriu a janela e começou o ônibus andando, aquele ar batendo, reanimou a menina. Então, eu fiquei chocado, porque estamos em 2024. Numa situação dessa, a maioria das pessoas ali, ninguém se incomodando com a menina. Ela passando mal. Ninguém se levantou para dar lugar para uma pessoa passando mal. Em 2024. Eu estou com 69 anos, se eu estiver dentro do ônibus, eu não sou bonzinho não. Mas eu peguei uma geração boa por essa educação de dar lugar para as pessoas mais idosas, para a pessoa que estivesse passando, assim, trazendo algum peso, algum embrulho, alguma coisa desse sentido, precisando mais do que eu levanto, até hoje eu faço isso. Não vejo problema algum. Mas fiquei chocado em ver que ninguém, que as pessoas eram, que os 4 bancos, 8 pessoas sentadas, que estavam próximo da menina, qualquer uma daquelas pessoas podia ter se levantado e ninguém se levantou. E talvez se eu não gritasse, não berrasse de noite, ninguém, uma pessoa, com muito custo, depois de eu falar 3 vezes isso, uma pessoa se levantou para dar lugar para a menina. E eu fiquei chocado, realmente, estamos em 2024. Vocês estão entendendo? Então, como é que a gente pode ver ou acreditar que tem 10% da população boazinha? Eu não vejo nem isso, infelizmente. Há alguns anos atrás, eu vou falar um pouco rápido, porque o nosso tempo aqui eu sempre procuro ficar em 30 minutos. Mas se passar também, vocês me desculpem. Bem, há alguns anos atrás, um médico conhecido no Brasil todo, internacionalmente, fora do Brasil e coisa e tal, um maravilhoso médico, não tenho que falar mal dele, mas há 30 anos atrás ele falou que ia nascer no planeta Terra de criança índigo, né? Que seriam espíritos que iam trazer grandes mudanças para o nosso planeta, que é a parte, isso há 30 anos atrás. Estava começando a nascer crianças fantásticas que iam mudar o mundo. Isso tem uns 30 anos atrás. Ok? Pergunto a vocês, cadê essas crianças? Cadê? A gente vê criança com 6, 7 anos ofendendo, gritando com o pai, com a mãe, xingando, rebelde, criança de 12, 13 anos praticando furtos, assaltos. É o que a gente tem visto. Cadê essas crianças que esse médico falou há 30 anos atrás, que o mundo ia começar a mudar 30 anos atrás, que esses filhos iam se tornar adultos, iam fazer grande diferença. Cadê eles? Estariam todos eles com 30 anos, aonde estão? Então essas premonições, essas previsões do futuro, não acreditar em ninguém não, gente. Entendeu? Acreditar em premonição e previsão, essa coisa, infelizmente, tá aí, não adianta falar outra coisa. Tem uma coisa que é teoria, tem outra coisa que é prática. Sabe, teoria é contestável, mas o que acontece, a prática, já não se trata de teoria, cadê essas crianças? Não existe nenhuma delas. Ah, de vez em quando nasce uma criança que toca um piano, que canta, que faz coisa extraordinária. Uma aqui no país, isso sempre aconteceu. Não tem novidade alguma. Nada aconteceu em 30 anos, não mudou nada. Piorou. Hoje em dia nós temos violência em toda a parte do Brasil, no mundo todo. No Brasil se vê traficantes armados. Quando eu era adolescente não existia isso. Com fuzil, com metralhadora numa favela. O mundo está melhorando. Quando? Eu não sei onde que estão vendo isso. E de onde estão vindo esses espíritos? Ah, já eram daqui do planeta. Peraí. Então ele nasceu no tempo dos meus avós, não pegavam em armas, e agora reencarnaram pegando em armas e pioraram. Esses espíritos passados que não faziam isso, fazem agora. E o número da população terrestre que está aumentando gradativamente. Hoje passamos de 8 bilhões. De onde vem esses espíritos? Na época de Jesus tínhamos 300 milhões.
Até eu tenho falado muito no número de 360 milhões. Mas eu pesquisando novamente na internet, esse número foi reduzido. Ficou entre 200 e 300 milhões. Ok? Na época que Jesus estava aqui. Nós estamos agora com 8 bilhões. De onde vieram esses espíritos todos? Aqui não estavam. E se estavam, eles pioraram a situação. Porque cadê os 10% de gente boa? Não vejo. É corrupto, é ladrão, é trambiqueiro, é assassino, é ladrão, é traficante, é miliciano, que também não deixa de ser bandido, é policial corrupto. A gente não vê nenhum dirigente, né, no mundo fazendo coisa boa para o seu povo. Né? Qual país a gente pode afirmar? 2 países no planeta. Né? E aí? Então, minha gente, como acreditar em previsões? Chico Xavier, um médium maravilhoso que ajudou, meu Deus do céu, quantas pessoas esse homem ajudou a vida toda? Foi fazer uma previsão, errou. Na época lá do programa Pinga Fogo, todo mundo sabe disso. Ele falou que em 50 anos, se o mundo não tivesse a terceira guerra mundial, hoje extraterrestres faziam presente aqui em massa para o planeta todo. Cadê? Passou mais de 50 anos. Acho que 50 anos, desde a data que ele havia pronunciado isso, foi em 2019 ou 2020 que acabou os 50 anos, no prazo de 50 anos. Então, gente, que previsão, que premonição. Vocês vão acreditar, constantemente aparece gente no YouTube, na internet falando. O ano passado eu pedi as contas de quantos videntes. Tem uma garota loira vidente que falou que o mundo ia acabar em outubro do ano passado. Ela teve a visão de confirmar o sucesso danado que Maputo tem mais de 100 mil, 1 milhão de seguidores. Ah, meu Deus do céu. Não aconteceu nada. Agora vieram com uma previsão para o mês passado, não aconteceu nada. E toda hora esse massacre para a população, que quem é seguidor acaba acreditando, com medo, fica com medo de, gente, se o mundo acabar antes, você vai morrer, eu vou morrer hoje ou amanhã. Qual a diferença faz de eu morrer hoje ou morrer daqui a 1 ano ou 2 anos? Não vou morrer aqui do corpo, não vou sair daqui, vou. Mas, até que isso aconteça, você vai viver no medo, que não vai te fazer bem. Essa é a intenção dessas pessoas. Ok? Então vocês observem tudo isso que eu falei, a população de espíritos que estão hoje no planeta, estão falando na espiritualidade, até no meio espírita. Minha mãe é espírita, ela já desencarnou. Ela falava muitos anos atrás que nós iríamos, nós não, alguns espíritos que não se melhorassem moralmente, iam ser puxados para um planeta, até o apelido era Chupão, porque ele ia passar perto da Terra, não sabe se quando, ela não falou ano nem data, mas que esses espíritos estavam com o padrão vibratório baixo, iam ser puxados para esse planeta pela própria vibração, iam ser atraídos. Deu para entender? O planeta ia passar perto da Terra, quer dizer, perto é milhões de quilômetros de distância, claro, né, gente? Mas a sua energia ia puxar esses espíritos que estão com o mesmo campo vibratório. Deu para entender? Como o imã, iriam ser atraídos e retirados daqui. Pode ser, não sei quando isso vai acontecer. Ok? Agora vem muita gente na internet, YouTube, vários canais, estão falando, espíritas, espiritualistas e tudo mais, que tem contato com extraterrestres, essas pessoas que estão vibrando na 5ª dimensão e por aí vai, não importa, estão dizendo que os espíritos que estão aqui na Terra, que ainda estão voltados para o mal, que não são os despertos, serão retirados, já estão sendo retirados, desde 2012 parece, não vão reencarnar aqui. Vão reencarnar no outro planeta chamado Quiron, cada um dá o nome que quer, né? É Quiron, ou é Quiron, ou é planeta Chupão, ou é Nibiru, Nibiru, sei lá, e cada um estão inventando a opção de vão ser retirados. Estão falando que umbral, até essa palavra já usaram, e muitos espíritas também acreditam nisso. Eu sou espírita, mas não acredito, ok? Acredito que o umbral nosso já está esvaziando, porque esses espíritos que são muito voltados ainda para a maldade, que eu não acredito em maldade, acredito na ignorância, ok?
que ainda são muito ignorantes, já estão sendo retirados para esse outro planeta. Eles estão na espiritualidade, alguns por um momento ficam, depois são levados por umas naves extraterrestres, depois são levados adormecidos para esse outro planeta, que é um planeta primitivo, onde lá a vida ainda está, é semelhante ao ser humano da Terra, porém ainda vive nas cavernas, um planeta primitivo. Que assim eles vão aprender a deixar de fazer a maldade. E eu não concordo com isso, que isso é punição, isso é castigo. Lembra lá no início que eu falei que quantas vezes perdoar? 70 vezes 7? Então Deus não está perdoando 70 vezes 7, está castigando. Bem, por aí eu já não acredito por causa dessa minha teoria. Eu não posso provar. Ok? Já não acredito. Então, agora vamos aos 10% de pessoas que cumprem com as suas obrigações aqui na Terra, que fazem tudo certinho. A gente vai entender por que a minha linha de raciocínio é diferente. Veja bem, se for verdade que 10% da população está fazendo bem, 90% ainda não consegue ser 100% boa. Mas 10% está vivendo de boa, fazendo bem a caridade, praticando a lei do amor, pereré, parará, né? Vamos supor que isso seja verdade. Não é muito mais fácil para Deus? Se eu fosse Deus, eu faria isso. Eu olharia, 10% das pessoas ali estão bacana. Eu vou tirar 90% que não está bacana e jogar no outro planeta? Só vou ficar com o planeta Terra com 10%? Não é muito mais burrice eu levar mais gente para fora do que levar o número menor? Não é muito mais inteligente da minha parte pegar esses 10% e levar para um planeta melhor, já que elas são melhores, e deixar os 90% ainda por aqui até que se melhorem? Eu, se fosse Deus, a lógica mais correta é essa. Eu acho que não tem outro caminho. As pessoas boas, os espíritos bons, as pessoas que estão fazendo bem aqui na Terra, em vez de deixá-las aqui, eu ia levá-las para um planeta melhor. E o resto ia continuar por aqui se melhorando aos poucos, como sempre foi. Eu acho que isso é o correto. Eu acho que isso é o que vai acontecer. Portanto, minha gente, nova Terra. Não existe nova Terra. A nova Terra, que eles querem significar, Terra, nome do planeta. Ok? Nome do planeta Terra. Então, quando ele fala nova Terra, ele fala novo planeta Terra. Ou seja, esse planeta aqui vai se modificar dessa forma que eles idealizam, que estão imaginando. Eu não acredito nisso. Eu, pessoalmente, não acredito. Quando eu desencarnar, mas fica aqui uma reflexão para todos nós. Eu acredito que se eu fosse Deus, acho que vocês há de concordar comigo, é muito mais fácil eu levar 10 pessoas do que levar 100. Não é isso? Se eu tenho uma carroça, um carro, para levar 10 pessoas, eu faço uma viagem só. Se eu tiver que levar 100 pessoas, quantas viagens eu tenho que fazer? Um número muito maior, não é verdade? Então, por isso, eu não acredito nessa teoria, porque é tudo teoria. Os caras falam que conversa com extraterrestre, que tenha a visão, os extraterrestres vieram falaram, o outro fala projeção astral, projeção não sei o quê. Meu Deus do céu, fico inventando tanto nome. Nós, quando dormirmos à noite, saímos do corpo, claro, e vamos, cada um vai para um lugar que mais lhe convém, ok? Uns vão estudar, outros vão encontrar parentes, coisa e tal, cada um vai para um lado. Isso não é uma regra. Todo mundo vai estudar? Não. Todo mundo vai fazer besteira? Não. Não, cada um de nós vamos nos reunir com aqueles que são simpáticos, né? E falam, agora é projeção astral. Não, ele se projetou astralmente. O cara projetou, o espírito vai para onde a gente vai, para onde nós quisermos ir. À noite, quando dormimos. Tem um limite de distância? Claro, nós estamos presos ao corpo físico. Então você vai até um determinado ponto. Até certos locais você não pode ir, porque o fio que te prende ao corpo tem seu limite de extensão, por assim dizer. Ok? Aí, fica inventando palavras novas para as coisas antigas e simples, para confundir mais a mente da gente.
Essa que é a verdade. De vez as coisas serem simples, né? Cada vez mais simplificadas. Aliás, os Espíritos falam o seguinte: vocês têm uma capacidade incrível de inventar, né, coisas que não existem. Por que vocês não inventam uma palavra para cada assunto? O que eles quiseram dizer? A gente tem uma palavra, né, um assunto, um determinado. Tem várias palavras que significam a mesma coisa. Por que não tem uma palavra para cada assunto? Então, esse é o nosso problema. Você entendeu? Um mesmo assunto tem diversas palavras. Vou dar um exemplo muito básico, né? Aqui. A palavra luto, ela pode ser, dependendo da colocação na frase, um verbo. Eu luto, do verbo lutar. Não é verdade? Eu luto constantemente. Eu luto, verbo lutar. E luto, de falecimento, quando a pessoa fica em recolhimento, porque um parente seu morreu. Semelhante a pêsames, não é isso? É um luto, a pessoa está em luto, porque alguém morreu. A mesma palavra significa dois sentimentos diferentes. Não poderia ter uma palavra para luto, de lutar, e esse luto de perder uma pessoa que morreu, alguém, enfim, não poderia ter outra palavra? Aí o que a gente faz? Usa a mesma palavra para vários sentidos, porque não tem uma coisa para cada coisa. Seria muito mais fácil, né, de nós entendermos uns aos outros. Porém, assim não é. É que nem, como eu estou falando para você, projeção astral. Explique melhor o que é. Eu saio do meu corpo, vou lá, tudo bem, espírito lá de contato. Ah, isso é uma projeção? Não, isso é você é espírito, é projeção. Já está definido, é o espírito conversando com alguém, foi em tal lugar e conversou. Não é projeção astral. Para que isso? Agora vem com outro nome que estão falando também, fractados. Que nós temos 11, eu assisti uma média ontem, um dia desse na televisão. Na televisão não, foi no YouTube. Ela falando que nós temos 11 espíritos, né? Como é que dizer? Caramba, agora fugiu a palavra. Como é que é? A outra parte da laranja, né? Cara, temos 11. Nós somos 11 espíritos. Nós nos subdividimos em 11 espíritos iguais, né? Então, a cara metade, né? Eu esqueci o nome exato que fala. Não é esse não, nem cara metade, mas é mesmo entendimento, né? Enfim. E nós 11 espíritos que somos iguais, nos subdividimos, podemos nos encontrar numa vida, num planeta e viver, casar e coisa e tal. Eu esqueci o nome que a gente dá isso, né? Quer dizer, agora nós já não somos um, somos 11. Meu Deus do céu, fica difícil de entender isso, né? E vão piorando. Quando eles podiam tocar na coisa mais básica, principal da nossa vida. Sabe, a simplicidade que Jesus veio e nos falou, e seus apóstolos, cada palavra, botou cada coisa depois do seu ponto de vista, que nasceram, né? Nasceu a Bíblia, o Novo Testamento, que o Antigo é de Moisés. O Novo Testamento foi personificado na figura de Jesus, mas seus apóstolos escreveram 30, 40 anos depois, e do seu jeito de escrever, nem sempre a gente consegue entender o que a Bíblia está querendo dizer. Mas, gente, amar o próximo como a nós mesmos. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Perdoar não 70 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E não só aqueles que nos causam mal, mas também os nossos inimigos, né? E por aí vai, que a vossa mão esquerda não sabe o que fez a vossa mão direita. O reino dos céus pertence aos pacificadores. O reino do céu pertence
aquele que se comportar como uma criança se comporta, ela não guarda raiva, não guarda ressentimento, briga com o coleguinha hoje, daqui a 5 minutos está brincando com o colega, esquece, não guarda mágoa nem ressentimento, né? Então, essas coisas muito fáceis e simples que Jesus falou. Amar o próximo como a nós mesmos, não é isso? Então, gente, agora você se preocupar, se vai para Quiron, ou Nibiru, né, ou Chupão, qual o nome que quiser ser outro planeta, não se preocupe, que eu acho que isso não vai ocorrer. E se ocorrer, minha gente, saibamos que ninguém, nem eu, nem você, está abandonado por Deus de momento algum. E eu não acredito nessa teoria, nessa história, porque o mundo vem aumentando de pessoas perversas, pessoas más. A gente está vendo a juventude aí com uma maldade incrível. Os jovens de 20, 30 anos, que deveriam ser os espíritos índigos, matando, roubando, praticando crimes absurdos. Pessoas corruptas. É o que nós temos visto. Aumentando. Olha, se o planeta vai passar por uma mudança drástica, Deus está permitindo que venha mais espírito ruim para cá? Sim, porque estamos vendo, isso é notório. Eu conversei com uma pessoa do Rio, ele falou, não, você não está... Eu não concordo contigo que o mundo está vindo muita gente ruim. Porra, peraí. Como não? Ele falou, não concordo com você que está vindo muito espírito ruim, tem muita gente boa. Eu não estou dizendo que não existe gente boa, mas qual o número dessa gente boa que a gente não vê? Onde que elas estão, gente boa? Não, tem, deixa eu ver aqui. Tem esse médium brasileiro, que eu esqueci o nome, tem a dona Isabel Salomão de Campos, né, uma médium maravilhosa de fora, né, Edivaldo Pereira Franco, lembrei o nome dele agora. Deixa eu ver quem mais. Tá difícil, né, gente? Pois é. Então, eu sou otimista. Eu não vejo que o mundo está piorando, sabe? Essa violência toda que não existia na minha adolescência. Hoje tem assassinatos por internet, né? Tem gente forçando jovens a praticar crime pela internet. Quando eu era adolescente não tinha internet. Computador nem pensar. Quando eu era criança, nem existia. Né? Quando eu era criança, não. Depois de uma certa idade inventaram o computador. Mas enfim, hoje está aí. Possibilidade de praticar crime de diversas formas. Novidades, drogas que não existiam quando eu era criança. Existe agora. Maldade, guerra no mundo todo sempre existiu. E não para. Antigamente o cara atirava no seu inimigo com uma arma, com uma pistola, ou com arco e flecha. Hoje o cara joga uma bomba incendiarista, mata quilômetros de pessoas se estiver no caminho, armas nucleares e por aí vai. Eu só queria ver a direção boa que o planeta está mostrando para a gente. Nenhuma. Mas sabe para que tudo isso? A gente vê a miséria, quantos miseráveis famintos existem no planeta. Eu vou fazer um vídeo depois, trazendo esses números para vocês, que eu vou ter que pesquisar na internet. Tá? Eu não posso falar uma coisa que eu não possa confirmar. Mas, qual o número de pessoas miseráveis passando fome hoje? É muito maior do que quando eu era criança, claro que é. A população aumentou? Ora bolas. A população dos ricos, cada dia que passa diminui. Fica um número mais seleto, mais reduzido de pessoas milionárias que mandam no mundo. E o número de miseráveis ao seu redor vai aumentando. Agora, isso tudo é ruim? Claro que não é. Sabe por que não é? Porque nós que estamos indignados com isso. Nós que nos doemos quando vemos alguém passar fome. Nós quando choramos quando vemos uma pessoa infeliz passando por dificuldades, passando por uma certa dor. Nós está nos ajudando a ver coisas que talvez não estivéssemos vendo, né, e nos preocupando em ajudar essas pessoas se nós não estivéssemos vendo. Não é verdade? Então, para alguns, né, eu acho assim, para alguns que somos nós, que não gostamos de ver a injustiça, a maldade, a violência, a guerra, a fome, a miséria, ou o sofrimento alheio,
E isso é bom para a gente, porque a gente está tentando, de alguma forma, fazer alguma coisa. Sabe? Numa oração, numa prece. Isso está nos mostrando coisas que talvez, se não tivesse, a gente não estava vendo, né? Que existe. Que a gente só toma conhecimento de certas coisas quando a gente vê, né? Vivencia. A gente acredita. Enquanto estiverem roubando lá bem longe de outro país, a gente não está nem aí. Quando o ladrão vem para o nosso bairro e começa a fazer atrocidade no nosso bairro, a gente se preocupa. Não é verdade? Então é mais ou menos isso. Não tem quem não saiba, não tem quem não veja a violência, a miséria e a fome no nosso planeta Terra. Essa que é a verdade. Então, volto a repetir. Como você fazer para ficar na nova Terra, não se preocupe que se você, ok? Eu acho que é mais ou menos por aí. Se você é uma pessoa sensível, está começando a se preocupar com o bem-estar do seu semelhante, não somente com o seu, que é necessário para tu ter uma vida razoável, mas você começa a se preocupar também com o seu semelhante, você com toda certeza será retirado do planeta para um planeta melhor que a Terra. Aliás, quem é espírita sabe e conhece muito bem a história do espírito, né, que teve a sua última encarnação aqui, o Dr. Bezerra de Menezes, que trabalha até hoje na espiritualidade, ajudando aqueles que estão aqui encarnados, né? Ele trabalha ajudando. E algum tempo atrás foi dado a ele o direito de sair do planeta Terra para habitar um planeta superior, ok? Isso já tem alguns anos atrás, que lhe foi permitido isso. Parece que tem uns 50 anos ou mais. Enfim. E ele pediu, então, consentimento, né, à Virgem Maria, que foi ela que trouxe, não diretamente para ele, mas mandou que avisasse a ele isso. E ele pediu a ela, então, que ela permitisse que ele ficasse aqui na Terra ainda, porque enquanto houver um irmão sofredor aqui, ele quer estar trabalhando para ajudar aqueles que estão aqui na Terra. Então ele poderia ter ido, ok? Então ele não foi. E ele morreu já tem anos atrás, né? Eu não sei a idade certa, em que ano ele desencarnou, Dr. Bezerra de Menezes. Mas eu nem era nascido. Então, com certeza, foi antes de 1950. Eu nasci em 55. Depois vou ver a data e passar isso para vocês mais acentuadamente, né? Por assim dizer. Mas ele não quis sair. Mas por que ele já estava em condição de habitar um mundo melhor? Porque já tinha amor no coração pelas pessoas. E já sentia isso, ele fazia tudo para ajudar, que nem Chico Xavier. Chico Xavier viveu uma vida toda fazendo bem para os outros. Eu tenho certeza que essa vida que ele teve aqui, ele só volta para o planeta Terra aqui se ele quiser. Porque já alcançou um patamar, evolução maior que ele pode habitar um mundo melhor. Ok? Então essa é a nossa reflexão de hoje, gente. Espero que possamos refletir e pensar sobre tudo isso que eu falei, ok? Portanto, na minha visão final aqui, perdão é a coisa principal. Amar é o principal de tudo, porque sem amor você não perdoa. Ah, eu amo meu pai, minha mãe, minha mulher, coisa e tal. Aí a mulher trai, o cara mata a mulher e diz que ama. Isso não é amor, é posse. Ah, eu amo meu filho, teu filho faz uma cagada, tu expulsa ele de casa e não quer ver ele nunca mais na tua frente. E fala, eu perdoo, mas não quero ver ele por perto. Isso não é amor. Você não perdoa porque tu não tem amor. Se você tivesse amor, tu iria perdoar. Ok? Essa é uma questão. Quantas vezes Deus vai nos perdoar? Infinitamente. Porque Jesus nos informou que somos obrigados a perdoar 70 vezes 7. Estou puxando as coisas principais. Outra coisa, os espíritos que não despertaram, bota uma coisa aí, quem não despertar vai ser expulso dessa merda. Desculpe o termo. É isso que falam, ok? Então não se preocupe em despertar não, porque se despertar, eles falam tanta besteira que você não entende nada do que eles falam. Então só digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não se preocupe com isso, para onde você vai. Para algum lugar tu vai, como eu vou. Se preocupe atualmente em observar a necessidade dos seus irmãos e ver em você o que você pode fazer, ok? Que te dá prazer, que te dá satisfação em ajudar seu semelhante.
você vai encontrar um caminho desde que você procure. E qual é o caminho? Não sei, você tem que descobrir isso em você. O meu caminho atualmente é esse aqui, o YouTube. Quem sabe você não cria um canal no YouTube que você possa trazer boas informações. Aquilo que você quer fazer de coração é trabalhar. Quem sabe? Pode ser feito. Seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, né? Se você tem um computador bom em casa, coisa e tal, faça um trabalho voltado para o bem. E não espere ser retribuído e não se sinta. Não sinta que alguém tenha sido ingrato contigo por algum motivo que seja. Segue em frente. Sabe, ingratidão, só sofre a ingratidão aqueles que fazem as coisas com o interesse de receber algo em troca. Porque quando você faz sem interesse algum, você não consegue ver ninguém grato, porque você não fez com interesse, você fez por fazer. Né? Sabe quando você vai na rua, um cara lá na rua te pede para tu pagar o lanche, tu paga o lanche para a pessoa, tu nem conhece a pessoa vir embora? Isso foi sem interesse, sabe por quê? Sabe quando tu vai encontrar essa pessoa de novo? Nunca mais. Agora, se você fez lá, pagou o lanche para a pessoa lá na rua, esperando ir para o céu, aí, meu amigo, aí tu está sendo interesseiro, sabe? Faça por prazer de fazer. E quando você achar que deve fazer, ok? Não se iluda, não se condene pelos erros. Sabe que Deus vai te perdoar infinitamente. Mas faça um esforço por você mesmo, para ser uma pessoa melhor para os teus parentes, para o teu pai, para a tua mãe, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, né? Para o seu avô, para a sua avó, para o seu colega no trabalho, para aquele colega que é invejoso, deixa ele para lá. Faça o possível para ajudar ele naquilo que ele precisar. Ok? Não espere que os outros mudem. Mude você, o teu jeito de pensar e de agir. Ok? E com toda certeza, você fazendo deixar crescer dentro de você. Volto a repetir, já falei em vídeos anteriores. O amor não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Ok? A flor não nasce e depois nasce o caule e a raiz, não. Primeiro você planta a semente. A semente é o que você tem dentro de você, teu coração. Daí, se você vai dar bom fruto ou não, vai depender da direção que você tomar. Ok? Então você vai passar por várias fases. Todos nós passamos. Estou passando. Você está passando por uma fase. Da semente ao fruto, existem várias fases. E nós estamos em algum caminho, em alguma parte dessa fase. Entre a semente, que já passamos, e o fruto, que será quando nós vamos desabrochar todo o amor na sua excelência. Vamos chegar lá. Mas estamos nesse caminho aí. Ou um pouquinho mais perto das folhas, ali no meio do caule, já em flor, alguns já estão brotando a sua florzinha, e depois da flor, a flor morre para dar vida ao fruto. Aí acabou a nossa... Chegamos ao fim do nosso aprendizado, como espíritos, quando fomos frutos saudáveis. Ok? Então é isso, qualquer questionamento, fique à vontade. Passei direto, vai dar 50 minutos, mas estou tentando passar um pouco, assim, das coisas que eu penso, imagino, para que vocês tirem a conclusão de vocês. E eu gosto bastante quando alguns de vocês fazem o comentário de vocês. Ok? Que Deus nos abençoe agora e sempre. E fique à vontade de perguntar qualquer coisa dentro do Espiritismo. Dentro da doutrina espírita, entendam bem isso. Eu estudei e conheço muita coisa. Pode ter coisa que eu não conheço, é claro, é evidente. Mas é o que eu mais conheço. Né? Me perguntar de extraterrestre, de raças, de pereré, de mundos e coisa e tal. Alguma coisa eu sei, mas não muito. Mas faço as opiniões de vocês que quiserem. Faço comentários de vocês. E eu terei um imenso prazer em falar, em conversar e responder a cada um de vocês. Ok? Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.